Boa noite, sejam bem-vindos hoje aqui ao nosso webinar do nosso Clube Team One de Selfie. E a gente vai fazer hoje algumas revisões de casos que estão aqui na minha mentoria, para que a gente consiga treinar um pouco mais os nossos olhos, a nossa prática dos controles em 3D, com as revisões no iOrtho para Selfie. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade aqui da nossa plataforma, tá? Se vocês notarem, quando vocês acessam agora a página de vocês, na selfie.ddo, o que que nós temos aqui? Nós temos as atualizações mais recentes, as funcionalidades da plataforma. Então, só avisando que agora nós teremos um ajuste na visualização, olha aqui, do chat da mentoria, tá? Após o cancelamento ou encerramento dos pedidos. Além disso, a gente vai ter agora uma nova visualização para inserção dos campos do arquivo STL. Eles vão pedir o arquivo superior e o inferior e não mais adicionar arquivos de escaneamento. Então, agora a gente vai ter cada um aqui especificado. Além disso, vai ser possível visualizar esses arquivos em 3D. Então, a hora que você está fazendo a prescrição, você consegue clicar aqui no olhinho e visualizar também aqui o arquivo do escaneamento para evitar erros, né, de submissão. Além disso, também teremos um ajuste no pedido de ajustes de fase do circuito aligner back. Então, agora vai ser possível fazer o pagamento dos ajustes de fase através do sistema aligner back. Hã, Alterado algumas nomenclaturas do tipo do pedido, tá? Então, o complete, agora a gente tem o planejamento 3D mais os alinhadores. Nós teremos aqui no YouPlan, inclui só os alinhadores, mas sem o planejamento. Quem planeja é você, no YouPlan. Self-Plan, apenas o planejamento e não inclui os alinhadores. E o Print 3D é só para impressão de modelos, tá? Então, tudo isso aqui também foi alterada a nomenclatura e algumas outras correções de interface que vocês vão percebendo ao longo, tá bom? Abriu a plataforma, vocês também verão essas mensagens e sempre que a Adtech tiver novas atualizações, essa é a atualização recente de 11/11, tá? Então, nós teremos aí essas atualizações recolhidas aqui também no nosso menu, ok? Deixem sem selecionar esse não exibir mais para que vocês possam ver essas mudanças aí ao longo do tempo. Combinado? Todos bem por aí? Então tá bem. Vamos iniciar então nossas revisões. Nós estamos aqui num modo reunião, então quem tiver microfone, fiquem à vontade, pode abrir, porque a gente vai conseguir conversar um pouquinho sobre os nossos tratamentos, tá? Vou colocar aqui os casos da mentoria para subir para vocês. Se tiver alguém na sala que tenha um caso para revisar em mentoria, pode me sinalizar que eu abro de vocês, tá? Vou abrir aqui minha planilha só para ver os casos novos que entraram em mentoria. Tem um caso da Karen, deixa eu ver quem está aqui na sala ao vivo. Tem o caso da Valesca, Novos, João, a Dani, Amanda. Tá, então acho que não é ninguém da quinta, eu vou seguindo na ordem, tá bem? Sempre aviso vocês, a mentoria nós temos uma lista de ordem dos casos para revisar. Então eu vou sempre seguindo, para que a gente não perca, né, o compasso, tá? Então, vou colocar aqui primeiro, caso enviado, e esse aqui que eu vou colocar, que é o da Patrícia. Patrícia Gomes Valesca. Ah, bem, esse caso não tá aqui na minha plataforma, não tem problema. Vou abrir aqui para vocês. Então, o primeiro caso que nós vamos revisar hoje é esse. Vou abrir as imagens primeiro, antes de abrir o setup, para que a gente consiga fazer aí um apanhado. Vou pedir uma gentileza, a gente está mostrando fotos pessoais, né? Fotos de face, radiografias. Por favor, não publiquem isso nas nossas redes, tá? Nem nas de vocês. Então, esse é o paciente. Quando a gente bate
Antes de abrir o setup de vocês, a primeira coisa que eu faço é olhar a documentação, tá? Por que que a gente vai olhar essa documentação? Para a gente conseguir já desvendar um pouquinho aí desse paciente sobre esse diagnóstico e qual é a linha de planejamento que a gente vai seguir, ok? Então, aqui nós já vamos buscando a panorâmica, então, a primeira coisa que a gente pode observar nesse caso, no caso de uma paciente padrão 2, né, tem uma característica esquelética, vejam aqui já estamos vendo a inclinação dos dentes superiores e inferiores, mas as bases ósseas também, me parece ser uma paciente com uma protrusão de incisivos e uma retrusão mandibular, uma paciente com o plano oclusal, os planos mais, paralelos aqui, né, um paciente hipodivergente, parece ser um pouco braquifacial. A panorâmica denota a presença de terceiros molares e aqui a ausência do segundo. O restante me parece ser uma paciente já tratada ortodonticamente, né, os ápices um pouco mais arredondados, mas nada muito fora aqui da expectativa, tá? Quando a gente vê de perfil, a gente evidencia o que nós vimos na teleradiografia, por isso é tão importante a tele, né? Uma paciente que tem um padrão braquifacial, uma mandíbula mais retrusa, uma protrusão de lábio que acaba fechando um pouco esse ângulo nasolabial, mas um nariz também bem projetado, que muitas vezes aceita esse perfil superior, né? Esse lábio um pouco mais proeminente, tá? No sorriso, me parece que a linha média superior está desviada à esquerda. Aqui é uma paciente que parece ser uma classe 2, né? A foto que não está tão de lado, ela engana, mas se você olhar a ponta de cúspide do canino, ela não está centralizada. Então, parece ser uma paciente padrão 2. O desvio de linha média é inferior para a direita, superior para a esquerda. E esse lado também classe 2, tá? Um topo. Caso não é fácil, hein? Uma assimetria de arcada, olha só, muito evidente. Aqui, aqui. E aqui eu tô vendo que tá faltando o primeiro molar. Ui, desculpa, gente. Deixa eu ver se esse caso aqui é o mesmo. Não me lembro de não ter esse primeiro molar aqui na radiografia. Ah, é isso mesmo, ó. É a presença do terceiro e aqui a ausência do segundo. E aqui embaixo tem os segundos, né? Deixa eu só conferir nas fotos que parecia diferente. Aqui a ausência do segundo. Ah, provavelmente a foto cortou, né? Mas tinha o segundo molar aqui sim, ok? Então aqui tá, e aqui que não tinha o segundo molar superior. Agora já desenhamos na nossa cabeça mais ou menos o que essa paciente tem. Vamos ver qual foi a linha de planejamento dela. Acho que aceita-se um pouco a retração superior. O que que vocês acham? Mas nós estamos pensando aqui, e o inferior, ela é uma classe 2 com retrusão de mandíbula. Então, provavelmente, talvez para corrigir toda, se não houver uma discrepância de Bolton, talvez ela fique com um perfil um pouco retruso, tá? Então, quando a gente olha aqui na aorta, o que que nós vamos visualizar, tá? Eu já vejo aqui as funcionalidades, as fotografias ficam desse lado. Por que que eu gosto de olhar lá? Porque aqui ele ainda deforma um pouco as imagens, para o ano que vem essa atualização está prevista. Aqui nós teremos o relatório do IPR, nesse caso foi projetado nenhum IPR, apenas a Tatmans. E nesse balão, uma mensagem do técnico, tá? Dizendo que o caso é complexo, foi reprogramado um recorte para botões, e agora vamos ver o que aconteceu aqui. Então, vendo o caso, né, a primeira coisa que nós vamos avaliar, olha, uma classe 2, como eu falei, né, não era uma classe 1 desse lado, é uma classe 2, esse lado topo, e esse lado aqui é uma classe 2 completa de molar, com uma retrusão de mandíbula e um superior que, apesar da projeção dentária, talvez se nós levarmos todos esses dentes para trás, que eu acho que foi o projeto do colega, ele vai ficar uma paciente retrusa também, tá? Vamos observar então, ó. Então, uma distalização sequencial, esse lado, 47 alinhadores no arco superior, 22 no arco inferior, olha, uma retração desse segmento total para
finalizar o lado direito em classe 1, tá? Esse lado também, olha, ele tinha uma leve, ligeira classe 2, foi feita uma expansão, mas ainda assim ele finaliza ali em ligeira classe 2, não foi alterado. E o outro lado, então, programando-se a distalização sequencial com a retração dos anteriores, tá? O overjet inicial que nós temos, olha, é um overjet grande, né? E a paciente tem uma mordida profunda, então tudo nesse caso está muito complexo. Primeiro ponto que a gente vai lembrar é que é uma paciente braquifacial, tá? Então, a paciente braquifacial nesse nível, a dificuldade que nós teremos de tirar essa oclusão de classe 2 completa já é enorme. Ok? Além disso, a correção numa mordida profunda que tem um fator etiológico que nós vimos que não é só dentário, é um fator etiológico também esquelético, né? A paciente é uma paciente face curta. Quando a gente olha, qual é a grande dificuldade? Ó, se a gente omitir, colocar em transparência essa arcada superior, a gente vai ver que tem sim um grau de curva de Spee, né? Aqui acentuada no inferior, mas que se nós levarmos tudo nessa sobrecorreção, que essa seria uma sobrecorreção, mas é a quantidade que fica boa para o caso, tá? Então, sempre que a curva ela fica reversa, né, a curva boa, a sobremordida boa, ela não é a sobremordida corrigida, ela é uma sobremordida sobrecorrigida, e aí o overjet fica bom, a gente já sabe da dificuldade de se chegar numa sobremordida ideal, tá? Então, o que que esse caso tem? Um caso complexo, é um caso desafiador, não só pela má oclusão, mas também pelo padrão facial da paciente, e que, sinceramente, se fosse para chegar nessa situação aqui de classe 1, eu sugiro a extração do pré-molar. Tá bom? Para a gente fazer esse caso com a distalização, além de tudo, eu tenho que ter certeza que essa paciente extraiu o terceiro molar, certo? Porque nós tínhamos aqui a presença do 18, tá? Agora, falar que a gente vai tratar um caso desse com alinhadores com a extração do 14 também não é simples, ok? Por que que não é simples? Porque é uma paciente braquifacial, é uma paciente que para fechar esse espaço aqui, ó, quanto que nós temos nesse elemento, ó, se a gente for medir, a gente tem quase 8 milímetros nesse pré-molar, tá? Então também não é simples. Então, depois que eu vejo isso, o que que eu preciso ver também? Eu preciso entender qual foi a necessidade aqui do colega, tá? Então, eu vou abrir aqui e eu vou clicar no chat da mentoria. Então, boa tarde. Gostaria de saber se tem como reduzir a quantidade de linha de attachments. Como é meu primeiro caso, não sei se é assim mesmo. Outra dúvida em relação ao cut. No super é melhor botão? É melhor do que usar o botão para a movimentação? Então, veja bem, primeiro tratamento, para fazer essa distalização no umbraque facial, a gente não vai ter um sucesso tremendo. Então, minha sugestão, primeiro, talvez seja pensar em fazer um projeto com a distalização, com a extração do pré, ou uma correção parcial dessa classe 2. Podemos projetar ela inteira? Sim, podemos, mas temos que entender que a gente vai ter dificuldade, tá bom? Então, essa é a primeira questão. É sempre o ponto de pensamento entre a eficiência e a eficácia. Pode funcionar? Pode, mas vai demorar muito se a gente for tratar isso só com alinhadores, tá bom? Redução de attachments, que foi um ponto questionado, não está em negociação. Por quê? Porque as coroas são curtas nesse caso, então não dá para a gente abrir mão de attachments, tá? E há casos aqui, há situações que eu tenho vontade até de colocar attachments maiores. Outro ponto muito importante que nós não temos nesse tratamento é a colocação de bite ramps, de bite turbos aqui. Nós precisamos de desoclusores até para auxiliar essa quantidade de intrusão que foi colocada. No início, pelo overjet, a gente não vai conseguir colocar, certo? Então, eu recomendo que a gente utilize esses bytes em caninos no momento, pelo menos para destravar um pouco a oclusão. Agora coloquem para mim no chat ou abram os microfones para sinalizar qual linha de projeto, depois de que a gente conversou tudo isso, que vocês fariam nesse caso. A primeira opção seria manter a distalização e avisar o paciente que o caso é desafiador.
Então, depois de 47 alinhadores, talvez a gente tenha que refinar um caso de quase 30 alinhadores, não é muito animador. A segunda é fazer essa terapia com o aparelho fixo, tá bom? E aí, talvez, permitir, né, uma retração total aqui, anterior, para conseguir esse ajuste. O ponto desafiador vai ser a retração, né, que como a gente tem a mordida profunda, a nossa tendência na retração é fazer a extrusão relativa. Então, a gente vai precisar de um baita controle de tórico e um controle vertical para não afundar mais essa mordida, tá? Então, a primeira situação é manter a distalização, a segunda vai ser fazer a extração do 14 e a terceira vai ser alinhar e nivelar com o IPR. Qual delas vocês querem que eu desenhe aqui? Qual delas seria a sua escolha para esse caso? Coloquem para mim ali, que é o que nós vamos levar nesse planejamento para vocês agora. Extração de pré, Elaine. Extração de pré para Ana Flávia. Quem mais dá uma opinião? Podem Oi, ela. escrever no. Bom, é Oi, Roberto, tudo bom? Roberto. Oi. Em relação à linha média superior, ela já não vai ficar desviada depois? Então, o que nós vimos aqui é que a linha média superior, eu vou abrir para você aqui. Ela aceita o desvio para a direita, tá? Agora, a inferior não dá para ver aqui nessa foto. E ela fez a correção total, tá vendo? Ó? Ela realmente está bem desviada, ó. Então, só se a colega dissesse que essa linha média inferior também está desviada, O tá? uso de estabilizador de Carrier, por exemplo, ia ajudar, não? Ou não? Poderia ajudar, mas de qualquer forma, nesse caso aqui, aí ela teria que fazer uma fase pré, só de distalizador. Mas qual é o meu ponto aqui que eu sempre pego nessa questão? Esse lado até daria para girar um pouco o molar, né? O distalizador ele vai bem em casos que você precisa girar o molar. Esse nem é tanto, tá? Porque ele vai às custas da rotação. De qualquer maneira, a gente teria que extrair o terceiro, mas o que eu não gosto aqui é esse travamento quando o segundo molar ele está extruído, tá vendo como o segundo molar inferior está extruído? Então, quando a gente vai fazer essa distalização, eu preciso intruir o antagonista, senão eu travo esses molares aqui na hora da distalização. Então, esse é um caso que, para distalizador intraoral, eu não sei se eu entraria direto ou eu teria que fazer uma supercompensação aqui. Eu não conseguiria empurrar esse molar com esse inferior extruído. Esse é um grande ponto de insucesso quando a gente faz a distalização, né? A gente precisa fazer a intrusão desse dente antagonista aqui, ó. E olha que aqui eles até extruem, tá vendo? Essa é uma correção que, se a gente seguir assim com a distalização, a gente precisa remover. Então, para fazer o distalizador, poderíamos, mas nós teríamos que, primeiro, intruir esse molar terminal, segundo, extrair o terceiro molar, e aí, então, talvez trabalhar com esses distalizadores. Quais outras situações vocês acham aí que nós poderíamos usar? A sugestão que foi a extração do pré um tratamento só para os valentes também, né, gente? Porque a paciente é braque total, né? Não é fácil. Frente a isso, o que que eu vou fazer então? Eu vou pedir um outro planejamento para a gente reanalisar, porque a gente tem um caso aqui muito desafiador, tá bom? Então, eu vou desenhar agora, vou fazer a solicitação do caso com a extração, combinado? Já temos aqui o caso da distalização e já apontamos as dificuldades. Se eu fosse corrigir esse projeto de distalização, o que que eu faria? Eu faria não faria a extrusão desse segmento, tá? Quando a gente bate o dente aqui, ó, se a gente for olhar, nós temos 0,8 de extrusão nesses elementos, e eu não posso fazer essa extrusão agora, tá? Até é interessante manter o plano para que eu tenha essa distalização livre. Eu teria que intruir o 47 e não extruir. Aqui nós temos um ponto que é a distalização sequencial do Q2.
E a retração, ó, abrindo, mantendo esse espaço total do canino, que muitas vezes é antiestético, tá? Então, talvez aqui eu fizesse o que a gente chama de frog staging. Chegasse aqui no pré, eu caminharia, metade do pré, eu já começaria a caminhar só o canino e abriria o espaço gradativo. Mas também cria uma problemática que é a abertura do espaço no lateral, tá? Deu para entender? Então, ao invés de abrir esse buracão aqui, ó, eu traria no meio do caminho desse pré, eu já traria o canino e os incisivos, depois o pré, canino e incisivos, para a gente ir resolvendo mais ou menos esse espaço temporário, tá bom? O frog staging eu acredito que aumentaria também o número de alinhadores. Muitas vezes do que um carrière, eu não sei se não seria mais interessante a gente trabalhar com uma distalização 33%, que traria 3 dentes ao mesmo tempo, tá? E aí a gente poderia usar um parafuso, é uma outra opção também para a gente pensar. Vamos analisar aqui, ó, a aba de estágios do selfie, que é um pouco diferente. Vocês viram que a distalização, ela acontece sequencial. Ó, vamos de novo, ó. Vem um dente, depois vem o outro. Depois, quando esse aqui vai parar, ele começa a distalizar esse, mas ele tá trazendo o premolar meio que em bloco, só deixando um diastema, já tá com 2 dentes. E depois vem o bloco anterior, tá? Notem que por que que essa barra ela não representa exatamente a distalização que a gente viu, que era o 17, depois o 16, depois o 15 e o 14, porque nesse início aqui, ao mesmo tempo que o 17 distaliza, ele já vai expandindo os outros dentes. Então as barras ficam contínuas, elas dão uma enganada. Então, como é que a gente avalia o padrão sequencial? A gente tem que dar o play aqui, observar que, ó, enquanto expande aqui, eu distalizo. Então, a distalização, ela é sequencial, mas acontece ao mesmo tempo que a expansão dos prés, tá? Então, observem isso, que ele engana um pouquinho aqui na barra de estagiamento do self e do angel também é assim. Tá bom? Então, se fosse manter essa distalização pura, o que que eu faria? Eu tiraria essas extrusões, eu mudaria o padrão de estagiamento para um frog staging aqui, ok? E isso que o Roberto falou sobre a linha média é importante também. Foi o Roberto que comentou da linha média, né? Talvez aqui, Roberto, a gente pudesse reavaliar, pedir para a doutora reavaliar a linha média inferior, e se ela tiver realmente desviado um pouco à direita, nós poderíamos ganhar um pouco com a protrusão dos incisivos. Então, fazer o giro desses incisivos para a esquerda e aí reduziria a quantidade de distalização do superior, tá bom? Combinar as duas arcadas para a gente tentar esse ajuste. Ah, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer esse ajuste aqui e vou propor para a doutora depois a extração, ok? O Elaine, Patrícia, o Elaine, oi, e não daria para fazer tipo um pouco de distalização e um pouco de PR? Tipo, daria dosar. também. Daria também, sim, Fátima. A gente poderia associar os dois. Ah, esse caso, deixa eu ver se é da Patrícia que ela colocou aqui. Isso, que a paciente quer só alinhar os anteriores e a correção pode ser parcial, que ela já extraiu 18. Então, Patrícia, vamos sem a extração vamos sem a extração do pré, é isso? E a gente pode correr um pouquinho com a distalização, mesmo que não finalize em classe 1, correto? Caso seja isso mesmo, eu vou seguir aqui com essa sugestão de vocês, a gente faz uma modificação sem chegar nesse planejamento ideal, tá bom? Que aí a gente consegue fazer isso no 3D. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar um pouco, eu vou descompensar um pouco com a movimentação do molar, ok? Com essa linha média correndo levemente para a esquerda também. Por que que eu vou começar trabalhando no arco inferior? Porque aí o arco inferior, fazendo essa pequena correção e essa mesialização do quadrante 4, eu vou dar a referência da minha arcada superior, ok? Então aqui eu posso fazer de duas maneiras, olha. Eu posso colocar os dentes mobilizáveis à anterior e eu vou adicionando um espaço aqui,
ok? Então, o que que eu estou fazendo? Quando eu adiciono um espaço aqui, vejam a anterior como ela compensa para frente e gira a linha média. Eu estou fazendo uma correção de 2 milímetros, mais ou menos, né? Porque, ó, eu estou abrindo o espaço aqui de 2 e eu estou jogando esses dentes para frente, tá? Não tem problema, notem que ele começa a bater aqui em topo, tá? Mas depois eu vou corrigir isso também com redução da retração superior. Então, vamos ver onde é que está a linha média, ó. A linha média inicial, ela tá aqui, e eu já corri cerca de 1,5 milímetros para o lado esquerdo, tá? Então, seria isso aqui, ó. Agora, eu pego, vou colocar os dentes mobilizáveis a posterior. Então, a hora que eu tirar esse espaço, é o dente da posterior do espaço que mexe, ó. Que interessante, ok? Então, eu fiz essa mesialização. Mesializei aqui. Agora eu tenho a referência como eu quero o meu arco inferior, ó. Ele ganha até um pouco mais de simetria aqui nos molares, né? Deixa eu ver. Ele até foi um pouco a mais, ó. Se a gente fosse considerar, eu acho que daria para a gente deixar ele mais ou menos aqui. Dentes mobilizáveis a anterior, eu troco a chave, vou tirar esse espaço e o dente a anterior do espaço é que se mexe, ok? Então, esse aqui seria já a minha referência do arco inferior. Quando eu tenho a referência do arco inferior, agora eu vou reduzir a retração do arco superior, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Dentes mobilizáveis a anterior e eu posso acrescentar um espaço aqui, porque aí eu estou reduzindo a retração, tá bom? Olha lá a linha média quase chegando. Agora com a linha média coincidente, então eu tô indo a superior para a direita e inferior para a esquerda, que foi o que vocês sugeriram, certo? E aqui agora eu vou colocar o dente mobilizável a posterior para fechar esse espaço. Então, fechando esse buraco, esse espaço, quem é que move? Move o dente da posterior. É assim que a gente vai usar essa chavinha. Fechou? Então, aqui, olha, vamos combinar. Ó. Agora nós temos 2,5 de distalização, bem melhor. E aqui a gente tem 2,2 de mesialização. Nós combinamos as duas arcadas. Se a gente for usar essa possibilidade de fazer o IPR, a gente tira mais ainda a distalização. Como que nós faríamos isso? Agora eu teria que fazer o dente mobilizável posterior e eu vou abrir um pequeno IPR aqui, ó, que reduz a minha distalização. Vejam que eu estou tirando a distalização aplicada toda vez que eu faço um IPR ali. Então, o meu molar agora ele já reduziu para 1,4. Olha que interessante, ok? Então, aqui, ó, linhas corrigidas e esse lado aqui ligeiramente ainda em 2. Como eu tô com o overjet um pouquinho aumentado, eu fiquei com os caninos em ligeira classe 2, eu vou correr esse dente aqui para trás para ver se eu consigo reduzir mais esse overjet. Classe 2, a gente sobrecorrige deixando justo o overjet. Então, eu vou trazer o siga, olha lá, ou eu poderia correr esse dente para distal, e aí todos viriam juntos com o meu siga, estão vendo? E aí o outro lado, para não desviar a minha linha média, eu faço a mesma coisa. Eu levo esse dente para trás, para distal, que é o verde, ó, com o meu siga ligado. Então todos os amigos seguem o mestre, tá? Começou a dar interferência aqui, ó, nos dentes anteriores, eu paro, porque provavelmente já estou sobrecorrigindo o meu overjet. Puxa vida, foi demais, Elaine, vou ter que ir lá dos dois lados abrir espaço? Não, eu clico na ferramenta do arco, no movimento sagital, coloco ele no superior, ó, e aí eu corro um pouquinho ele para frente. Estão vendo? Tirou o contato do canino, fechou. Então, acho que agora aqui tá legal, tá? Aí eu posso fazer pequenos ajustes individuais, ó,
de longo eixo e tudo mais. E o que eu acho que é muito importante nesse caso e nós não tivemos foi a correção desse torque aqui dos posteriores. Vejam que quando eu expando com eles lingualizados ainda, tá? Como se eu jogasse as raízes mais para fora. Então, aqui eu vou dar uma pequena invertida no torque. Então, ó, eu pego esses dentes, eu pego 1, 2, opa, e 3. Aperto o Shift, né? Ponho na vista anterior, e aí esse é o que é o movimento do torque. Raiz, eu vou levar ele um pouquinho para dentro, só para inverter o torque, ó. 1, 2 e 3 aqui. Peraí que ele tá selecionando. Você está fazendo no Mac ou no PC? Tô fazendo no Mac, mas eu tô no Chrome. Então, geralmente ele não trava, mas agora ele travou. Você faz no Mac? Aí eu faço. Mas você não faz no Safari, né? Não, eu faço no Chrome também. Aqui, ó. Foi. Tá vendo? Eu tô invertendo um pouquinho o torque. Só pra gente conseguir fazer essa abertura aqui do sorriso, ó. Então, o que que nós fizemos aqui? Nós levamos a linha média superior para a direita e associamos o IPR para reduzir o tempo, porque a queixa da paciente é o alinhamento anterior, ok? Nós fizemos um movimento leve da linha média inferior também para a esquerda, mas fizemos uma compensação desses incisivos com mesialização do quadrante 4 e expansão. Vamos só conferir que nós podemos fazer isso? Eu acredito que sim, ó. Expandir, dá para expandir todos os arcos, tá vendo? Aqui provavelmente a recessão dela não é falta de osso, olha aqui a borda-vala dela, provavelmente é a inclinação errada, é tórico errado dos pré-molares também, tá? Então acho que aqui aceitaria. Pela tele, ó, a gente pode compensar um pouco mais o inferior, então eu acho que seria benéfico. E aqui nós precisamos de uma leve retração também, porque o dente está vestibularizado, tá? Então, vamos bater ali de lado, ó. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Olha lá. Retrai o superior, mesializa o inferior compensando. Reequilibra os torques dos posteriores, tá? E aí a gente vai precisar de alguns auxiliares. O primeiro deles, vamos voltar aqui os attachments, o elástico de classe 2, e desse lado tá correto, tem que ser botão no inferior, porque ele mesializa, ok? Coroas curtas não dá para abrir mão de attachments, não há negociação. Gente, esse caso é attachment convencional, né? Que são os nossos quadrados, porque são dentes que transladam bastante, nós não teremos como fazer isso sem attachments. Aqui nesses dois elementos, nós vamos tirar as extrusões, lembra que nós comentamos? Então, vamos reduzir ao máximo essas extrusões, ó. Deixa eu ver aqui, ó, a gente já tá com 0,9 de extrusão e aqui com 0,8 de intrusão, ó. Então, nós podemos aliviar esse movimento fazendo a inversão desses números, ó. Então, aqui eu vou tirar a intrusão, desculpa. Deixa eu ver que era muita intrusão. Então, eu vou jogar ele mais para baixo e vou equilibrar esse meio com a redução dessa extrusão também, tá? Então, deixando os planos oclusais mais parecidos com o que eles eram inicialmente, ó. Vou permitir ponto 4 aqui, porque eu tô permitindo ponto 4 aqui. Se eu quisesse deixar 0, também poderia, mas eu manteria essa inclinação do plano oclusal, tá? Então, eu tô planificando o plano no menos possível que eu consigo para poder mover os dentes, tá? Então, aqui uma intrusão ainda superior e aqui uma extrusão de 0,1, que é 0, tá? E assim por diante, ó. Então, eu vou reduzir a extrusão e aqui eu vou reduzir a intrusão, ok? Mais ou menos isso.
Aqui abriu um espaço de 0,1, eu não quero, eu vou fazer como fechamento? Eu posso fazer o fechamento retraindo, mas não tenho mais espaço, ou perdendo levemente essa ancoragem. Dentes mobilizáveis a posterior, então eu tô levando ele aqui, tá bom? Não ficou encaixado em um, porque ainda fiz o IPR, né? Mas eu provavelmente aqui terei guia de canino. E o mesmo acontece desse lado, não é um perfeito, mas tem guia de canino, tá? E esses espaços inferiores eu vou remover todos ao mesmo tempo na operação rápida, remover espaçamentos de mandíbula, ok? Deixo mandíbula selecionado e dou confirma. Fechou todo mundo junto. Agora, o que que nós vamos pedir para o técnico? Já ajustei attachments, já ajustei os elásticos. Esse lado eu acho que vale um elástico de classe 2, só para a gente constar, né? Porque nessa expansão ele faz um leve giro do molar, tá bom? Então, eu vou correr ele aqui. Deixa eu ver se esse aqui é pequenininho, ó. Vou ter que remover esse attachment, colocar esse gancho. Ah, esse gancho sempre me engana, gente. O contrário, peraí. Aqui. É esse aqui, é o inverso no desenho. Aqui vale um attachment convencional, ok? Eita. E aqui embaixo vou colocar um cut. Ficou vermelho aceso é porque está muito grande, está em interferência. Então, nós vamos reduzi-lo aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Foi bem, né? Acho que esse aqui ficou legal. A única coisa que eu não consigo colocar são os byte turbos em caninos. Então, eu vou clicar em enviar e eu vou escrever aqui, ó. Adicionar byte turbos em 13 e 23, ok? Vamos enviar e aí no retorno a gente fala depois com a Patrícia sobre esse caso. Ana Flávia perguntou se a paciente vai usar elásticos o tratamento todo. Eu recomendo que sim. Aqui a gente até pode aliviar na distalização do molar, só do segundo. Quando iniciar a distalização do primeiro, Ana Flávia, o ideal é ter já o elástico de classe 2 aqui, tá bom? E até porque os incisivos eles já vão projetando para reduzir o overjet. Então é importante que a gente tenha o elástico de classe 2 ajudando aos inferiores a mesializarem, tá bom? Também, ok? Beleza, então. Enviado esse caso, vamos para o próximo, gente. Próximo tratamento, se alguém tiver algum aí, me sinalizem, mas eu vou revisar esse aqui da Valesca. Esse caso da Valesca, só de olhar, já vejo que é um refinamento, porque ele marca aqui em cima, ó, gente, o pedido original, tá? Então, sempre que eu recebo aqui sim, eu já sei que é um caso refinamento. É uma criança, olha, a gente vai ver aqui, já tem attachments, sempre um comentário, a gente não precisa remover todas as vezes os attachments do self, porque são attachments convencionais, né? A não ser que tenha algum dente que teve um movimento ineficiente, aí a gente queira trocar para esse segundo momento, tá? Mas o que que nós estamos vendo aqui, ó? Nós estamos vendo um lado bem encaixado em chave, né? Ainda com um pouco de falta de intercuspidação, coroas curtas, attachments de retenção, são bons attachments esses aqui. Espaços nos laterais, muitas vezes para fazer o gerenciamento de espaços durante a dentição, final de dentição permanente, né? Eu gosto de deixar esses espaços no canino, porque você muitas vezes tem esse dente em erupção e a mesiodistal dele é bem mais larga, ficam até subgengival, ponto de contato, né? Dá a impressão de que tem espaçamento, mas falta espaço para erupcionar, tá? E esse lado aqui, o paciente está em topo, tanto transverso quanto antero-posterior, e o premolar também em topo e o canino também. Vamos analisar essa linha média, um sorriso bem escondido. O paciente me parece que tem a linha média até boa, coincidente. O perfil também parece agradável, mais reto.
E aí a gente vai voltar para as fotos originais. Vocês veem que antes de abrir, eu geralmente eu nem olho ainda o setup, tá? Eu vou correr ali. Olha aqui que interessante. Era o caso que eu comentei com vocês, que a gente acaba deixando uns diastemas porque o canino vai erupcionar, né? Então, deixando esse espaço reservado, como se fosse um mantenedor. De novo, um paciente BRAC, ó, bem difícil de tratar esse padrão, né? Tanto de crescimento horizontal quanto esse paciente de padrão muscular um pouco mais rígido, tá? Presença de todos os dentes, segundos molares em erupção, canino também. Vamos ver o setup que nós temos aqui e qual nós aprovamos. Então, na primeira fase, o que a gente pode ver, vou abrir aqui o primeiro setup. O paciente tinha as linhas médias coincidentes e aqui a manutenção do espaço, tá? Então, qual foi o projeto? Vejam que era o viewer antigo, uma distalização de primeiro molar com a retração dos prés e a abertura de espaço dos caninos. E desse lado, a mesma coisa, era cruzado, olha só, e aí foi fazendo a expansão, descruzando e aí intercuspidando, deixando esse espaço também dos caninos, tá? Esse lado direito foi menos, né? Parece que correspondeu pior. Ele ainda segue cruzado e tem também a distalização, tá? Então vamos ver agora nessa segunda fase qual é a necessidade da Valesca para esse tratamento. Vamos de novo lá. Vou abrir o chat da mentoria para ler, para revisar. Ok. Então vamos ver o setup. Vou deixar aqui o setup 1. Então, qual que era o nosso projeto? Era finalizar molares e prés em classe 1 e o espaço para erupção dos caninos, tá? E o que foi que nós atingimos? Nós atingimos esse setup na fase 0, né? Que é o que a gente vai ver agora. Pelo que eu entendi, então, o que que nós temos é o lado esquerdo corrigido, ok? Até com a presença do segundo, sensacional. E aqui esse lado direito ainda, sem o segundo e com esse molar aqui meio travado. A gente vai depender muito aqui da erupção desse segundo molar, né? Deixa eu voltar na documentação dela para ver onde esse segundo molar estava. Na primeira etapa, não tinha aqui, ó, a panorâmica. Tô sentindo falta da panorâmica nesse caso, gente. Precisamos dessa panorâmica para descobrir onde está esse segundo molar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para ela aqui é a panorâmica. Então, o que que a gente vai precisar é a distalização do 16, certo? E sem a panorâmica aqui, a gente não vai conseguir saber para onde vai esse dente, tá? Mas a princípio aqui seria um setup bem simples, um paciente bastante favorável, vamos dizer assim, um paciente jovem. Então, o que que faltaria aqui? A gente pode fazer essa distalização, tá? Desde que esse segundo molar permita. Aí aqui a gente já traz, ó, a retração, a finalização da retração com o botão do canino. Gosto da ideia, porque a gente vai forçando também essa erupção ativa, né, ó. Agora já com ele encapsulado, antes ele tinha uma guia de erupção, agora a gente já tem o próprio alinhador abraçando. Eu tiraria esse attachment, que é um attachment que vai ficar ali meio prejudicado, né? E guiaria só com o botão, tá? Então seria isso aqui. O que que é isso quando a gente sinaliza, ó, notem aqui essa bolinha vermelha. Ele está pedindo a troca da attachment. Remove o attachment e adiciona na fase 1, tá? Então no estágio 1 a troca do attachment. Se nós não queremos, nós podemos pedir para manter os antigos que estavam. Não vejo nenhum problema em manter os anteriores. Então a primeira mudança que eu vou fazer aqui é pedir para manter todos os attachments anteriores, ok? Esses são novos em molares, só para finalizar a intercuspidação, acho bem ok, para a gente poder guiar essa erupção, né? Não tem problema. Mas aqui, para a gente poder bater o martelo, acho que faltaria a radiografia do segundo molar. Além disso, um paciente de novo BRAC, né? Que nós temos aqui a mordida profunda. Vamos colocar também os bite turbos, e nesse caso, acho que caberia nos 4 incisivos, né? Apesar de termos aqui uma tomada de torque, não são dentes muito lingualizados e eu acredito que vai favorecer também essa desoclusão, esse movimento dos posteriores, tá? Então, enquanto o colega não nos dá
A panorâmica, eu vou clicar em 3D e modificar. É um caso que eu não vou em 3D, né? Que eu não vou modificar em 3D. Eu vou pedir para adicionar aqui os byte turbos, porque isso a gente não consegue fazer pelo 3D. 11, 12, 21 e 22, ok? Nós vamos manter os attachments antigos, não trocar por novos, como estava, e deixa eu ver outra coisa que eu falei. Porventura, se vocês agora, igual eu falei, esqueci o que que eu quero, eu preciso fechar essa caixa, ela não fecha. Eu copio, Command C, tá? Eu dou OK e eu cancelo, ó. Então eu não envio. Aí eu volto aqui no setup para poder observar o que mais que eu queria falar. Ah, eu queria tirar o attachment do 23, tá? Então aqui eu vou remover o attachment do 23. Então eu clico de novo em enviar, colo o que eu tinha escrito, removo o attachment de 23 e agradeço. E vou enviar, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida nesse caso? Acho que primeiro a gente vai precisar da panorâmica para saber a posição do 17. Então, enquanto isso, estou fazendo só alterações gerais, paliativas, para a gente poder seguir, tá bom? Enviamos as mudanças, ok. Então, vamos agora para o próximo caso. Elaine, no caso, quando você pede byte turbo, ele vai vir em todos os alinhadores, certo? Como padrão, ele vem, Roberto, mas você pode mudar isso, graduar, e se você quer em alguns estágios específicos, tá? Então, vamos para o nosso terceiro tratamento aqui para revisar, ó. Nós temos aqui essa paciente da Karen, com a presença de 2 implantes inferiores já, canais tratados, acredito que aqui seja uma prótese também, ou uma restauração extensa, panorâmica, com a presença dos terceiros superiores. Teleradiografia com perfil agradável, acho que nada que chame muito atenção, até porque os implantes vão limitar ali, né? Uma dentição adulta já com próteses. Esse lado aqui, uma classe 2, esse lado aqui, então uma classe 2, divisão segunda, sem overjet. Subdivisão esquerda, a linha média pouco desviada, né, para o lado da classe 2, ali daria para corrigir, mas teria pouco desvio. Vamos ver como é que tá, o inferior ok, implantes, né, a linha nivela e não vai dar muito trabalho, e o superior, se quiser fazer isso aqui chegar em chave, né, teve a perda, acho que é de um pré que foi extraído, ainda vai finalizar aqui a posição. Deve ser um caso que estava em tratamento, né? De cara, gente, só de olhar aqui o tratamento dela, a gente já consegue. Eu tô em dúvida se essa coroa tá colada aqui, viu? Tô em muita dúvida, porque na panorâmica também parecia, vocês viram? Olha aqui, ó, parece que isso aqui tá unido, né? Não tenho certeza não, mas a gente teria que avaliar isso, tá? Só de olhar, a gente já consegue ter noção de um ponto, né? Aqui a gente já tá com esse premolar mais do que mesializado aqui, né? Já tá com uma coroa até para mesial. Esse canino ainda pode distalizar um pouco para chegar na chave, certo? Mas esse lado aqui tem um diastema grande, ó. Já dá para a gente perceber que se nós encaixarmos esse canino aqui em posição, vai sobrar um espaço nos incisivos. A gente vai precisar fazer uma compensação do torque, né? Que ele tá lingualizado, talvez dê para retrair um pouco mais. Mas eu não sei se não desviaria a linha média, ó, com esse movimento, tá? Então a gente vai ter que fazer essa simulação para entender. Vamos entender qual seria então o planejamento que foi entregue aqui. Então, na minha cabeça, a gente teria que distalizar um pouco o quadrante 2, fazer a intrusão dos inferiores, né? Considerando que a linha do sorriso dela já é boa, tá bom? Para a gente não fazer essa intrusão até pela idade. Então, intruir o inferior, criar o overjet, fazer a correção dessa linha média superior para a esquerda e torquear os incisivos, tá? Essa seria a ideia que eu tenho aqui desse caso. Vamos ver o que foi entregue no primeiro setup. O primeiro setup, ele sempre vai de encontro à prescrição de vocês, né? Então, aqui, olha, ela colocou que ela quer fechar os diastemas e quer retrair os anteriores com IPR inferior.
caso necessário. Eu acredito que seja, porque nós vimos que provavelmente há Bolton aí nesse caso, tá? Então, vamos entender aqui o que nós temos aqui. Então, vejam lá, o overjet justo, e esse lado, como nós falamos, vai precisar mesmo de IPR, tá? Então, demos o play, ó, ele vem retraindo o superior, mas para isso ele também vai precisar retrair o inferior, né? Vamos pôr do outro lado, demos o play, ó. Então, vem vindo aqui a retração dos superiores com o IPR inferior e ele fez uma retração em frog staging, que nós chamamos, porque ó, notem que o canino vai, depois o lateral, depois vem o canino de novo, ó. Vou dar o play aqui para vocês enxergarem melhor o frog staging, ó. Dei o play, canino vem o lateral parado, depois o canino para, vem mais os incisivos, vem o canino de novo, vem de novo os incisivos, tá? Isso é padrão selfie de retração. Eles já fazem o frog staging para não comprometer a estética do paciente. Então, aqui o que eu chego? Eu chego com a linha média centralizada, eu chego com o fechamento aqui e eu acabo tendo que resolver a discrepância de Bolton. O arco inferior é maior, tanto em 3,3 quanto em 6,6, tá? Aqui também eu acredito que seja pela perda, né? Deixa eu ver que ele é maior, porque aqui não tem um pré no 6,6, mas o 3,3 já era excesso mandibular e eles resolvem com o IPR. Notem que interessante que o IPR do self, ele vem estagiado. Então, eu tenho aqui no final as quantidades totais, ok? Mas, estágio a estágio, ele vem pintando para mim na parcial do losango em azul a quantidade que eu faço na fase, tá bem? Então, até totalizar isso, ele vem pintando para mim, ó, 0,2 eu vou fazer nessa fase 1. Depois eu vou fazer o 0,2 na fase 3, tá? E aí depois, quando passou, ele já fez o 0,4, tá bom? Então, o IPR do self é um pouco diferente do que nós temos aí no Angel. Então, aqui eu gosto bastante desse planejamento, na verdade. A intrusão ele fez do inferior, que foi exatamente o que nós falamos, a retração do superior com desvio de linha média e a dissolução do Bolton pelo IPR. Para o perfil dela, eu preferiria fazer deixaria espaço para fazer o aumento dos laterais e dos caninos, que são pequenos os caninos dela, tá? Eu não faria o IPR inferior, mas essa é uma opção. Se esse setup ficou bom, o que que faltaria nele aqui? Faltaria ela colocou o byte, ó, que já acho legal, porque a intrusão é a do inferior, né? Nós falamos para não mudar a linha do sorriso, tá? Já temos aqui o elástico de classe 2, que eu acho bem importante para esse tratamento também, tá? Se nós formos pensar aqui, esse setup aqui tá bem interessante. Então, se fosse para simular alguma coisa, apesar dela ter falado que não, eu tiraria o IPR e deixaria os espaços para aumento dos incisivos, tá? Talvez incisivos e caninos. Então, é a única modificação que eu vou sugerir nesse setup. Em relação aos attachments, os posteriores têm boa coroa, os anteriores menos. Então, talvez o que poderíamos até fazer aqui, ó, por ser uma classe 2,2, a hora que distaliza, move os posteriores, talvez eu jogasse essas coroas dos incisivos para frente. Vestibulariza, intrui e depois vem retraindo. Lembra daquele movimento? Torna a correção do torque mais fácil, tá? Do que você ir retraindo, ó, e finalizá-los muito verticais, tá bom? Então, talvez para esse plano seria a única modificação que eu fizesse, seria essa. Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou fazer no 3D uma sobrecorreção do torque dos incisivos, porque nessa retração que foi projetada, eu tenho a tendência a lingualizá-los. Então, eu vou abrir aqui o 3D e vou fazer na mão mesmo esse torque dos incisivos, tá? Então, eu pego um command, 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 4 dentes e eu vou levar a raiz para trás no verde, ó. Olha qual é o movimento que eu quero no final. Eu quero essas coroas sobrecorrigidas no torque, tá? Abriu espaço, abriu diastema, não quero IPR, então eu só elimino, mas eu deixo a posição, ó, com esse torque meio sobrecorrigido, tá? É assim mesmo que a gente vai deixar. Quando eu olho aqui de cima, ele tá justinho, tá? Então aqui tá ok. E
Para ela, o que que eu vou dizer para ela? Que aqui a minha sugestão seria simular um plano sem o IPR com a reconstrução dos laterais e dos caninos, que me parecem ser pequenos, tá? Uma ferramenta bacana aqui também, ó, para a gente ver, é a transparência. Eu sobrecorrigiria um pouco a intrusão dos incisivos, tá? Então, vamos ver onde é que bate aqui esses incisivos. O canino tá bem. Então, de novo, command, command, command. Eu vou levar um pouco os caninos também, para não ficar com um degrau na curva de SP. Depois, eu vou fazer só os laterais um pouco mais, ó, para conseguir aliviar um pouquinho mais a sobremordida, tá bem? Então, esse aqui nós fizemos já, acentuamos, sobrecorrigimos o torque e a intrusão. Eu não quero 0,5 aqui, então eu levo isso aqui para um 0,4, ainda mesmo que faça um pequeno desvio de linha, e eu poderia talvez poupar aqui um IPR na região anterior, tá? Só para não dar o desvio de linha média, ó. Levo esses para 0,3. Ou até menos aqui, tá? Só para não perder a linha média, mas aumentando a intrusão. Então, esse aqui a gente vai enviar, não vou escrever nada, porque ele já tem o byte, já tem tudo, já tem bons attachments. A única coisa que eu vou fazer nesse caso, eu vou escrever aqui para a colega que nós fizemos a mudança. Gosto do projeto, mas achei muito IPR. Talvez seria interessante simular um plano com espaços entre 12 e 13 e 22 e 23 para não prejudicar o perfil, tá? Entendam que se a gente fizer isso, a gente também está no caso mais previsível, porque a gente não vai criar um overjet para retrair o superior, tá bem? Tudo certo? 3 casos revisados, então, hoje, no nosso clube. A gente vai, quem tá também no Clube Angel, a gente tá mudando de sala e a gente vai seguir as revisões agora com os casos de Angel, tá bom? Obrigada pela companhia, gente, e até daqui a pouquinho. Um beijo. Tchau, tchau.